Intelectuais e cientistas importantes do século passado previram que a religiosidade desapareceria ou decresceria ao longo do século XX, resultando em completo laicismo da sociedade. O Freud dizia que a religião ela era uma enfermidade, uma doença. É assim que ele entendia. E que o homem religioso era um homem demente. Ele pensava assim, que na história a humanidade ela vem evoluindo, né? Ela começou como animista, o homem era um animal, controlado pelos instintos, depois ele se tornou um ser religioso. E agora ele estava evoluindo para ser um ser científico. E quem rejeitasse essa mudança, essa evolução, que o homem agora se tornou melhor, era demente, era retardado, era menino, né? Continuava como adulto, criança, né? Eu acho que a gente retardado é uma palavra tão forte, né? Sabe falar retardado, mas é alguém que é devagar no desenvolvimento, que ficou para trás. E para ele era isso. E ele via que logo, em 1930 ele escreveu que ele profetizou, né? Que a religião ia sumir, ia desaparecer, as pessoas religiosas iam acabar, né? Continuando ainda com aquele artigo lá, intelectuais e cientistas importantes do século passado previram que a religiosidade desapareceria ou decresceria ao longo do século XX, né? Resultando em completo laicismo da sociedade, a mesma frase. Continuando, né? Porém, o que aconteceu nas últimas décadas foi um aumento de interesse dos cientistas pela religiosidade e a manutenção de altos percentuais de pessoas que se consideram religiosas ou espiritualizadas em suas várias formas em todo o mundo. Então, o que esses cientistas, né, eles descobriram quando eles fizeram esses estudos? É que o que aconteceu bem diferente daquilo que foi previsto pela ciência, né? Muito pelo contrário. O que aconteceu foi que hoje se fala muito mais de Deus do que se falava antes. Ontem eu estava ouvindo no rádio, ontem ou anteontem, não sei, eles publicaram, né, o novo censo brasileiro, o IBGE, ele falou que agora nós somos 40 milhões de evangélicos. E em 20 anos, né, a gente passa de 7 milhões para 40 milhões. É lógico, a gente não vai falar... O que a gente fala é que o povo busca Deus, o povo procura Deus. E o povo quer Deus. E se fala de Deus em tudo quanto é lugar, na arte, continua a se falar de Deus, continua a se falar da carência humana, né? Do vazio humano e da busca de Deus. Até mesmo o Stephen Hawking, né, que é o maior, hoje ele é tido como a maior mente da atualidade, aí, do século, até ele acredita que, apesar de não haver um Deus pessoal, como a gente crê, para ele existe mesmo algo como algumas leis, né? Ele pensa assim, que essas leis precisam ser investigadas, porque são as leis que deram origem a tudo. E ele fala, a gente pode dar o nome de Deus a essa coisa aí. Porque para ele, não está fechada essa possibilidade, né? Até para ele. Então, acho que tem tudo a ver a gente falar sobre oração, porque a oração é um assunto muito importante, né? É muito atual, muito presente na nossa vida. E eu acho que a igreja, e a nossa igreja aqui, ela precisa ser conhecida como uma igreja das pessoas que oram. Basicamente. Das pessoas que falam com Deus. Porque, gente, o desafio da vida é esse. A gente precisa entender que a gente foi criado para perceber Deus e responder a Ele. Para isso, né? A confissão lá de Westminster, ela diz isso. É a nossa verdade mais básica. A gente foi criado para falar com Deus. E a gente precisa aprender a falar com Deus.
E quando as pessoas olharem para a gente como pessoas religiosas, elas não podem olhar para a gente e enxergar gente ruim, né? Gente que se liga a uma série de preceitos e dogmas. Não. Ela precisa olhar para a gente e enxergar aquilo que a gente enxerga nos livros, sabe? Nas pinturas da Idade Média, aquela auréola lá dos santos. É gente diferente. Tem alguma coisa, né, em cima. É gente que fala com Deus. É lógico, eles não vão ver a auréola, mas eles precisam perceber alguma coisa diferente em nós. São pessoas que estão em contato com a eternidade, que enxergam a Deus, que sabem explicar a vida como nenhum outro, né? Que tem sempre a palavra certa na hora certa, que é a voz de Deus para essa geração. Daí também considerar minha alma um jardim e refletir no fato de que o Senhor passeia por ele comigo. Tenho implorado a Ele que aumente a fragrância das pequenas flores, da virtude que estavam começando a brotar, e preserve-as para que possam existir para a sua glória. Como bons jardineiros, temos com a ajuda de Deus de zelar para que as plantas cresçam. Devemos regá-las cuidadosamente para que não morram, mas produzam flores. Essas, por sua vez, produzirão muitas fragrâncias que são agradáveis ao nosso Senhor e farão com que Ele venha ao jardim para seu deleite. Teresa de Ávila, né? Ela, lá do século XVI, ela viveu lá num período de muita dificuldade. Ela é contemporânea de Lutero, um pouquinho depois Calvino. Lá na Alemanha Deus estava promovendo a reforma, e lá na Espanha, em Ávila, essa mulher, entendendo todo o problema da igreja corrupta, ela então percebe que ela precisa buscar Deus, né? E ela tem uma história maravilhosa de registros de uma vida de oração. E essa frase, e ela considerava a vida de oração como uma vida no jardim. Ela fala: nossa alma é um jardim. Esse jardim precisa ser cuidado. Por quê? Porque é onde Deus anda. Lembra que a gente falou na semana passada da conversa de Jesus com a samaritana? Jesus falou: não é mais aqui, não é mais no templo. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito, que é lá de dentro, uma adoração interior, em verdade, verdadeira, honesta, sincera. Não tem nada a ver com mentira, nada a ver com hipocrisia religiosa. Só pode adorar assim quem entende, né, que é dentro de si. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então Jesus desloca, né? Não é mais no templo, é dentro de você, é no Espírito, lá dentro. Uma adoração sincera, honesta, verdadeira. Deus está procurando gente assim. Deus quer se relacionar com gente assim. E Teresa de Jesus, né, lá de Ávila, ela entendia isso. E ela então ensina a gente pensar na nossa alma como um jardim. É um jardim onde Deus passeia. É a habitação do Altíssimo. E a gente precisa cuidar, gente, desse jardim. Ela fala das flores, né? Das flores que começam a crescer, as flores da virtude, do contato que tem pela graça, do contato que a gente tem com Deus. E ela fala: Senhor, né? Que elas continuem crescendo. E em parceria com o Senhor, a gente trabalha como jardineiro, cuidando para que essas flores e essas plantas, elas sejam mais e mais maiores e belas, e elas exalem a fragrância a ponto de Deus gostar de habitar em nós, de passear em nós, na nossa alma. Somos templo do Espírito de Deus, né? E o Senhor fala que a gente não entristecer o Espírito Santo. Ele mora em nós.
Como é que a gente entristece? Paulo fala, a gente alimenta a carne simplesmente. A gente cede às inclinações da natureza antiga, da nossa velha natureza. E aí a gente entristece, a gente não dá espaço, a gente não rega. Teresa de Ávila, ela dizia que para a gente cuidar do jardim, a gente precisa da água. E ela fala de algumas maneiras que a gente precisa. No começo, a gente precisa cavar um poço e jogar o balde lá dentro. E a gente desce esse balde com muito esforço. A gente nem sabe se vai encontrar água lá embaixo, mas a gente vai, a gente cansa o braço, e a gente joga, a gente desce, sobe o balde, a gente joga, depois a gente desce de novo. Na medida que a gente cresce em oração, isso muda. Depois ela fala de um riacho. E por último, de uma chuva. É Deus que rega o jardim. A gente não vai nem se esforçar tanto, porque é um prazer estar na presença de Deus. A gente não precisa se esforçar tanto para orar, se esforçar tanto para combater o tédio ou os outros pensamentos. As coisas vão ficando naturais. Para ela foi assim, essa experiência dela. Eu queria participar isso com vocês, né? A gente precisa orar. Teresa falava então de um refúgio do Altíssimo, de um lugar do Altíssimo, e ele era esse jardim. Normalmente quando a gente pensa no refúgio, desde o início, né, eu gostei dessa imagem da árvore e da sombra da árvore, que está lá em cima, para falar do esconderijo. Porque eu também acredito que esse lugar não é, como Jesus falou, um covil de ladrões, né, do templo. No templo as pessoas se escondem com hipocrisia e elas se escondem dos seus próprios atos lá. Mas Jesus falou que não era. A casa do Senhor era uma casa de oração, uma casa de contato com Deus, experiência com Deus, intimidade. Era algo mais como o jardim, né? Que nem o jardim lá de Cantares lá. E eu gostaria então que a gente refletisse sobre isso, né? Oração é sim um lugar. A gente está falando que oração é um lugar. A gente precisa ir para lá com mais frequência. A gente precisa ir para lá com mais qualidade, com mais tempo, né? A gente falou sobre o Salmo 91. De como a gente habita num mundo difícil, perigoso, e de como a gente é transformado, né? A gente já ouviu falar que o medo ele extrai o pior de nós, né? Quem já ouviu falar isso aí? Que uma pessoa acuada é uma pessoa imprevisível. Quando a pessoa está com medo, ela faz qualquer coisa para preservar, né, a integridade dela. Ela mata, né? Eu lembro de uma história, eu vou usar o seu exemplo aqui. Esses tempos atrás, todo mundo sabe que a casa da Lu foi assaltada, né, do Mateus. Depois foi assaltada de novo. Uma molecada lá que a gente olha e fala. A gente fica com medo deles, né? Medo, porque são perigosos, eles estão armados e eles não estão nem aí, eles matam mesmo. Eles não têm temor nenhum, limite nenhum. Eles entram, é meu, sai, tira, fica ali, eu vou te matar, fica quieto. E a gente lá. Aí, a gente estava indo, depois do assalto, fomos com a polícia para a delegacia, né? E aí a gente passou, né? A gente não, é o Marcos que estava com a Lu, né? Estava o Matheus e o Marcos. E aí a polícia estava enquadrando alguns, a Lu percebeu que eram eles, né? São eles lá. E aí ela desceu do carro, ela percebeu que o cara estava escondendo a arma e a polícia não tinha visto. E a Lu desceu corajosa, até falou: olha lá, ela está escondendo a arma. Pode matar. Aí falou a polícia: matar tudo, mata agora, bandidos. Eles entraram na minha casa 2 vezes. Minhas crianças, né, eles não respeitam nada, mata.
E eu não vou julgar, não, porque, irmãos, eu ia fazer a mesma coisa. Não sei se eu ia fazer a mesma coisa, mas eu penso a mesma coisa, né? Com medo, para me proteger, para proteger a minha família, eu faço tudo. O medo faz isso com a gente. Esse mundo nos transforma. A gente vê as pessoas aí que elas são de um jeito, de repente elas estão totalmente diferentes, porque é a situação que a gente vive, é o mundo que a gente vive. Sem Deus, a gente é levado e moldado segundo o espírito desse mundo. Tem como sair disso. E é o mundo que a gente vive, muito terrível. E desses estudos que eu estava lendo, eu estava pesquisando, nos últimos anos foram feitos mais ou menos uns 100 estudos sobre que eles analisavam o estado, né, o nível de vida, de qualidade de vida, de bem-estar, a questão do bem-estar, de uma pessoa que busca Deus, que é religiosa, de uma pessoa que não acredita em Deus. Desses 100 estudos que foram feitos, 79, irmãos, 79 estudos científicos, né, que agora eles começaram a entender que eles precisam fazer isso, né? 79 desses estudos, 79% dos estudos disseram que as pessoas são melhores quando elas buscam a Deus, elas não têm muito menos depressão, elas são suscetíveis a menos doença, menos câncer, elas se matam, suicídio muito menor, uma série de coisas que dizem então que uma série de coisas que vão nos mostrar do bem, né? E de como é bom a gente buscar Deus, que faz bem buscar Deus. Não é só a Bíblia que diz isso, é a nossa condição. A gente vive num mundo assim, e o homem depende de Deus. O homem precisa de Deus. E nessa condição que a gente vive, nesse mundo tão difícil, a gente não tem outra saída que não a oração, irmãos. A gente pensa, podia ter, mas não tem. A gente precisa orar. Sabe por quê? Como a gente viu na semana passada, foi o caminho de Jesus, né? Quem lembra? Jesus, Deus, o Logos, que estava no princípio, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele é o grande eu sou. Ele precisou recorrer à oração. A oração é importante? Pergunta para Jesus. Ele podia decretar, ele podia falar, ele mandava e acontecia. Não. Jesus orou. Jesus buscou o conselho do Pai. Lá em Lucas 6 fala que até mesmo antes de escolher os discípulos, Jesus passa uma noite inteira orando. Ele se recolhia. Toda a decisão que Jesus ia tomar, ele se retirava para orar antes. E ele buscava Deus. E ele buscava Deus. Senhor, mostra. E depois ele tinha confiança em dizer: tudo aquilo que eu faço é aquilo que eu ouço do meu Pai. Mas, gente, ele recebia disso, tudo isso na oração. Uma busca incansável pela presença de Deus. E a gente percebe isso em Jesus. A gente viu que Jesus orou, a gente aprendeu olhando para Jesus orando na semana passada. Hoje, para terminar, a gente vai olhar para Jesus ainda. A gente podia falar sobre outras pessoas. Eu estava vendo, por exemplo, Sansão. Sansão orou num lugar diferente, que foi o templo de Dagon, né? Poxa, Deus de esculturação no templo de Dagon. E Sansão, ele fez uma oração sincera a Deus lá. Senhor, eu vou me matar agora, mas eu não quero ir sozinho. Quero levar todo mundo junto comigo, esse povo tudo aqui. Quero destruir esse templo. Estou entregando minha vida aqui, mas eu quero levar todos eles conosco. Por quê? Porque o Senhor
eles estão zombando de ti. Esse ídolo precisa ser derrubado. E o Senhor precisa ser exaltado. Então faz isso aqui agora. Davi fez lindas orações, Elias, Eliseu. Bom, mas a gente vai falar de Jesus. A gente vai deixar para falar sobre isso em uma outra ocasião. Hoje a gente vai olhar para uma outra ocasião em que Jesus ensina e dá uma aula sobre oração. A gente não precisa olhar Jesus orando. Aliás, os discípulos olharam, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, não abre, não precisa ver, a gente vai ver outro texto, porque essa oração do Pai Nosso, que é a oração que a gente vai refletir hoje, ela está descrita duas vezes nos Evangelhos. Uma em Mateus, que é o texto que a gente vai ler, e em Lucas. Lá em Lucas, Jesus então ele ensina, numa outra ocasião, quando o discípulo observa Jesus orando, né? Está escrito lá em Lucas 11:1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então, quando a gente olha para Jesus orando, a gente olha para Jesus orando no Getsemane, e Jesus orando tantas vezes, a gente quer aprender, a gente aprende com ele orando, nas coisas que ele diz, no comportamento dele, na forma como ele olha para o Senhor, ele faz. Só que aí os discípulos: o Senhor ora diferente, então ensina-nos a orar. Daí então Jesus vai ensinar. E o texto que a gente vai ler é aquele texto de Mateus. Lá no Sermão do Monte, Jesus então explicando sobre oração, ele ensina o Pai Nosso lá, essa oração maravilhosa. Então pode abrir lá em Mateus capítulo 6, aí sim, versículos de 9 a 13. Abre aí, deixa o texto aberto. A gente vai ler. A gente vai ouvir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém.
gente ora com o João Alexandre, essa oração, queria que você pensasse na quantidade de pessoas que, nesse exato momento, estão fazendo essa oração também, no mundo inteiro. É gente diferente, né? Crianças, adultos, idosos, gente pobre, gente rica. As pessoas tomando as palavras de Jesus para se dirigir a Deus da forma correta. No desenvolver da história, né? A gente tem notícia de que a oração do Pai Nosso, ela começou a ser usada como modelo de oração desde o início. Tem um texto muito antigo, que é um texto que a igreja primitiva usava, que chama de Daquê. Nesse texto, eles liam nas reuniões da igreja, quando a igreja se reunia, eles oravam o Pai Nosso já. E de lá para cá, muita gente, quanta gente se aproximou de Deus da maneira como Jesus ensinou, o caminho que Jesus abriu. E a gente vai refletir um pouco sobre essas palavras aqui de Jesus. A oração do Pai Nosso, ela é basicamente pedidos, petições, súplicas. E aí a gente entra naquela complicação que a gente falou na semana passada. Porque se a oração, se esse momento de oração ficar só em torno da adoração, da contemplação, daquela coisa de se aproximar de Deus, de olhar para Ele, de se unir a Deus, eu acho que ia ficar mais fácil. Muito mais fácil. Porque esse negócio de pedir para ser atendido complica. E o problema é que a oração do Pai Nosso, o modelo de Jesus, ele é 100% pedido. Pedidos, são petições, são súplicas, coisas que a gente pede a Deus. Você precisa pedir. Não quero pedir nada a Deus, eu quero só agradecer. Jesus fala, não, você vai pedir. Quando você orar, você vai pedir. Você vai pedir com fé. E aí a gente fica, poxa vida, mas como assim? A gente entra naquele conflito, né? Lá em Filipenses 4:6, é um texto que todo mundo conhece de cor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, lembra? Não fiquem ansiosos por nada. Antes, façam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, esse mundo nos deixa mesmo ansiosos, ansiedade, depressão, tudo mais, muita pressão. Então você não vai andar ansioso por nada. Tudo aquilo que te deixa ansioso, tudo aquilo que te deixa preocupado, gente, tudo você precisa levar diante de Deus. Nossa, então a gente vai ficar só pedindo. Isso aí. Oração é pedir. A gente precisa pedir. Jesus falou, olha, façam conhecidas, o apóstolo Paulo, né? Façam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Só que aí se a gente pega esse texto de Paulo e compara com o texto de Mateus 6 mesmo, quando Jesus está falando sobre oração, ele fala uma coisa também. Ele fala que a gente vai ser atendido, não porque a gente fala muito, mas porque Deus já sabe aquilo que a gente precisa e quer antes que a gente ore, antes que a gente fale. Opa, peraí, então é para fazer conhecida? Se Deus já sabe, para que eu vou fazer conhecida? Senhor, então, eu sei que o Senhor está sabendo, mas eles lá, né? Eu estou preso aqui, o Senhor não está sabendo disso. Uma novidade. Eu estou preso aqui, eu preciso ir para a igreja, preciso tomar remédio. Faz alguma coisa. Aí Deus, que não estava sabendo, poxa, estou vendo, vou te ajudar aí. É assim que acontece. Não é? Não é por quê? Porque Jesus falou que Deus já sabe, antes da gente falar. Então,
Para que pedir, gente? Porque pedir é muito importante. Jesus falou que quando a gente orar, a gente precisa orar pedindo. É complicado? Não, né? Parece que é, né? É fácil pedir. A gente pede. É natural, né? Nossa, a gente pede mesmo. A gente tem falado, né, que Deus, Ele, de alguma forma, Ele decidiu compartilhar conosco. Né? E de alguma forma, a oração é a forma como a gente participa das decisões na história, né? De como Deus conduz a história. É através da oração, a gente viu isso no Apocalipse e de diversas formas. Isso precisa acontecer. A oração é muito, muito, muito importante. Deus já sabe de tudo? Ele sabe. Mas Ele decidiu dividir a responsabilidade conosco, nesse sentido. O homem então é participante. E na medida que a gente ora, a gente não é mais como uma árvore, como um passarinho, ou como uma rocha. Porque Deus conhece, Deus sabe de tudo, sabe tudo que se passa neles. Ele conhece, tudo isso é conhecido para Deus. Só que como ser humano, Ele decidiu que seria diferente. A gente ia participar disso. A gente ia comunicar a Deus. E na medida que a gente comunica a Deus, a gente deixa de ser uma coisa. Uma folha jogada no meio. A gente deixa de ser um pó, né? Um nada. A gente passa a ser uma pessoa, um sujeito, alguém que participa do propósito de Deus, alguém que decide junto com Deus, alguém que intercede, alguém que pede, alguém que se preocupa e alguém que clama, é alguém que participa do problema, que vive, que sente o problema, que pede: Senhor, isso precisa ser mudado, isso precisa ser mudado, isso precisa ser mudado. Então, basicamente a gente precisa pedir. E a oração do Pai Nosso basicamente pedidos, né? Agora, a gente vai aprender que esses pedidos, eles têm uma estrutura, né? E essa estrutura que a gente precisa respeitar. A gente vê, são 6 petições na oração do Pai Nosso. São 6 verbos ou locuções verbais, né? Ele fala: santificado seja, venha a nós, seja feita a tua vontade. Então a oração do Pai Nosso, ela é dividida em 2 partes. A primeira são esses 3 verbos aí: santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. Depois são pedidos nossos. Do Marcos, uma criatura tão pequenininha, ela olha para a imensidão do universo, do Senhor que criou todas as coisas, e pede. Depois ele vai continuar pedindo. O Marcos vai pedir: dá-nos o pão, perdoa-nos as nossas dívidas e livra do mal. É uma outra parte da oração. É como uma construção, vamos dizer assim. A base da oração de petição, gente, Jesus ensinou, Jesus está deixando muito claro aqui. É algo do que ele diz lá no Sermão do Monte também, quando ele fala que você deve buscar o reino de Deus, buscar a justiça do reino, e na medida em que você busca o reino e a justiça do reino, todas as demais coisas são acrescentadas. Entende? A gente precisa pedir, a gente participa disso, a gente ora a Deus. Mas antes da gente pedir o pão, antes da gente pedir o perdão, antes da gente pedir o livramento,
a gente precisa pedir que Deus seja santificado, o nome dele seja santificado, que o reino dele venha a nós, que a vontade dele seja feita. Depois que a gente ora, depois que a gente pede essas 3 primeiras coisas, a gente está pronto para pedir as outras. Amém? É por aí, gente. É por aí. Oi. Eu acho assim, essa parte que seja feita a tua vontade não é muito fácil. Às vezes a gente pode até falar a oração, repetir, mas em certos momentos da nossa vida é muito difícil a gente falar, seja feita a vossa vontade, porque a nossa vontade é que quer dominar. Sim. Pois é. Mas o caminho da petição respondida é o caminho que Jesus ensinou. Antes da minha vontade, é a vontade do Pai. De uma forma ou de outra, a vontade do Pai vai ser estabelecida. A gente pode participar disso, irmãos, ou não. A gente pode ser uma vítima da circunstância, como a gente canta por aí, né? A gente nem quer ser vítima da circunstância, mas nós somos vítimas. A gente é levado para cá, para lá, e os eventos acontecem na nossa vida e a gente se vê vítima. Aconteceu, eu não posso fazer nada. Ou pode ser diferente. A gente participa. A gente é participante com Deus no processo. Lá em Atos capítulo 17, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo, lá naquele discurso que a gente também já conhece, o discurso que ele dá lá em Atenas, ele fala algumas coisas muito importantes que lançam luz sobre essa verdade maravilhosa de que Deus governa o universo. Deus é soberano no universo e na história. Paulo diz o seguinte, versículo 26, lá de Atos 17: de uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. A palavra de Deus diz que Deus determinou os lugares e os tempos onde as coisas haveriam de acontecer. Então Deus, ele montou todo o cenário da história. Todo o cenário da história já está montado. E o script também está montado, né? E a pessoa entra lá e ela então vai fazer o papel dela na cena dela, entende? Poxa, mas se já está tudo determinado, por que a gente precisa orar? É uma boa pergunta, não é? É porque Deus lá atrás, que Deus está fora do tempo, Deus, ele vive num presente infinito, né? Que nunca. Deus lá da eternidade, ele sabia que a gente ia orar. Ele nos levou a orar. E aí ele dividiu conosco. E a gente orou. Deus sabia. E a gente participa. É isso que Apocalipse diz, né? Quando todas as orações vão ser cumpridas na eternidade. Todas as orações são atendidas na eternidade. Nenhuma oração fica sem resposta na eternidade. Porque Deus, ele é o maestro que compõe aquela partitura, daquela sinfonia maravilhosa. E as nossas orações são atos previstos por Deus e, é lógico, causados por Deus também. Deus nos leva a orar. É pela graça que a gente ora e a gente participa. É fundamental que a gente ore, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É o nosso mundo, Deus criou para nós.
é nossa responsabilidade a restauração dele. A gente participa disso, a ponto do próprio Deus. O próprio Deus, aqui o Bart fala que é totalmente outra coisa, totalmente fora daquilo que se pode conceber. O Deus, ele entra e ele se torna pequeno, de certa forma, na nossa pele, na nossa carne. O próprio Deus, então, ele veste aqui a nossa roupa. Ele assume as nossas ansiedades. Jesus, Deus, assume a nossa dor e a nossa enfermidade e os nossos problemas, a fome, a sede, toda a limitação. O próprio Deus se veste, o próprio Deus vem. Deus está dizendo que Ele ama a obra dele, Ele ama a obra dele na humanidade. E a humanidade, ainda que depois que pecou, foi destituída da graça e da glória de Deus, da presença de Deus, em Cristo, o próprio Deus, porque o homem foge de Deus. Aí o que acontece em Cristo? Deus vem a nós, o céu desce, né? Nem é o céu que desce, o céu ele envolve a terra, né? Em Cristo Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Eu coloquei esse vídeo do céu, né? Para a gente pensar. Jesus fala do Pai Nosso que está lá no céu, né? E antigamente era mais fácil a gente enxergar um Deus que está em cima das nuvens, né? Lá em cima das nuvens. Só que a gente sabe que não é assim. Porque se a gente for andando, esse mundo é tão pequenininho, a gente vai enxergar uma galáxia, né? No sistema solar, que é algo pequeno, que faz parte de uma galáxia. E nessa galáxia tem milhões e milhões de sistemas como o nosso, planetas. E a gente vai... isso é muito grande. É muito grande. Então, quando a gente fala do Deus que está no céu e que redime toda a história humana, é algo muito grande. É maravilhoso. E Jesus fala para a gente se referir a Deus assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeira petição. É o Pai. Jesus fala, chama de Pai. É o mesmo Pai. É o mesmo tipo de relação de Pai. Só que Ele é grande demais. Ele habita nos céus. Ele está presente, Ele está perto, mas Ele também está longe. Ele é pequeno a ponto de caber, não, de vestir as roupas de um pai, mas Ele é grande, que o universo não pode contê-lo. É o Deus de perto, é o Deus de longe. É um Pai que ama, e é um Pai justo, soberano, Senhor de tudo e de todos. O que eu faço com o Pai? O que a gente faz, né? A gente pede então que esse Pai nosso que está no céu faça um trabalho, porque a gente não tem condições de conceber Deus, entender. É muito grande. Senhor, mas a gente tem o seu nome. O seu nome é aquele que foi revelado, é o nome que foi revelado a nós, é aquilo que cabe aqui, aquilo que eu apreendo de Deus. Então, Senhor, que esse nome que o Senhor nos deu, que o Senhor revelou a nós, que esse nome seja separado de todas as coisas, que ele esteja em total e completa evidência, ele seja santificado,
que ele seja que esteja ao alcance de todos aqueles que vejam. Ele não se misture com nada e com ninguém, mas que o nome do Senhor seja alto, sublime, a ponto de todos enxergarem, a ponto de todos verem. Ele nunca vai ser confundido com nada e com ninguém. Ele continua pedindo, segunda petição: venha teu reino. Aí sim a submissão. E essa segunda petição está relacionada à terceira petição. Na medida em que o seu reino então se revela, né, nessas condições. E quando a gente fala que o reino de Deus ele vem, começando do nosso coração, e ele vai ganhando espaço na minha casa, na minha família, e no meu círculo, nas pessoas que eu conheço, na minha cidade. Que o seu reino venha, que ele seja palpável, que ele seja visto e experimentado por essas pessoas que sofrem nesse mundo de dores e de ansiedade, de suicídios e de complexidade, de depressão. Que essas pessoas perdidas, né, desgarradas como ovelhas sem pastor, aflitas, que todas elas enxerguem o reino de Deus que cresce, que vem, que está vindo. Depois ele faz uma terceira petição: que essa tua vontade, que a tua vontade seja realizada aqui como ela é realizada lá, aqui como no céu. E aí a gente esbarra na grande questão da oração que a gente falou na semana passada. É a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser ouvida, correspondida. Ela precisa ser respeitada. Desde que o homem peca, né, e a vontade humana, ela então entra em conflito com a vontade de Deus, e o problema só aumenta porque isso vai crescendo. Caim e Abel, primeiro era só Adão e Eva, eram duas vontades contra a vontade de Deus. Depois vem Caim, Abel, Adão e Eva, 4 vontades contra a vontade de Deus. E o negócio vai crescendo exponencialmente. Já na terceira geração a gente vai ver, na segunda já tem assassinato, na terceira geração a gente já vai ver Lameque, né, que ele mata por prazer, não é mais por inveja, ele mata por prazer. E aí Deus fala do sangue derramado, o sangue que clama por justiça. Justiça, gente. Esse sangue que é derramado, ele clama pela justiça. E na medida em que o reino de Deus é revelado, essa justiça vai sendo implantada. E essa justiça é a resposta aos nossos anseios mais profundos, à nossa necessidade. E a gente clama a Deus e ela então vem. A vontade de Deus precisa ser cumprida porque é a vontade do Criador. E a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Ela não é. E na medida em que a gente busca a vontade de Deus, a gente percebe que nós somos participantes da vontade dele. E como é bom a gente perceber que a minha vontade, ela concorda com a vontade de Deus. A gente está ali, ó, Senhor, obrigado. Eu queria casar, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa. Era a minha vontade, mas era a vontade de Deus para mim, assim, também. Glória a Deus, né? E como é bom a gente perceber que a gente não está solto por aí, mas Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito especial para mim. E que antes de eu pedir, antes de eu olhar para os meus desejos e das minhas necessidades, eu preciso entender, eu preciso buscar
compreender. Eu olho para cima e enxergo Deus soberano, grande, maravilhoso. O nome dele é santificado, é separado de tudo e de todos. Eu olho, ali está o Senhor. É o nome que Ele nos revelou. A forma como Ele se apresenta a nós é maravilhoso. Esse nome, aí eu entendo, eu peço, Senhor, que o Seu reino seja estabelecido aqui. E que a Sua vontade que está em suspense, né? Ela está em suspense porque o homem pecou. E o homem, então, ele vive alheio de Deus, ele vira inimigo de Deus, como diz a palavra. Inimigos. Ou seja, a minha vontade é contra a sua, eu faço oposição a você. Mas isso precisa ser mudado, porque a vontade de Deus precisa ser feita aqui. Senhor, que a sua vontade, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que redime todas as coisas, seja cumprida aqui, ó, na minha pele, na minha carne, seja cumprida aqui. A sua vontade me atinge, ela está relacionada à minha vida, e a minha vontade é secundária, então ela é complementar, ela vem depois. Depois que a gente olha essa primeira parte, a gente pensa nisso e a gente pede essas 3 coisas, aí a gente está pronto para pedir algumas outras, né? Que são mais alguns verbos aí que a gente vai pensar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aí a gente estava falando sobre pedir. E nada mais básico do que o pão. Quando Jesus fala do pão, Ele está falando que a gente precisa pedir. Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que é necessidade, peça. E não é assim, o pão de amanhã, não, é o pão de hoje. É o pão de hoje, Senhor. Me dá o pão, hoje. Senhor, me dá o médico hoje, né, Senhor? Me dá um emprego, me dá o sustento hoje, Senhor. Eu preciso do Senhor hoje, eu necessito disso, hoje, eu preciso, necessidade, hoje. Diariamente. A gente pede o pão de cada dia. Depois ele fala de... a gente pede perdão. E aí a gente fica com medo de pedir perdão, né? A gente fica com medo de pedir que a vontade seja feita. Depois a gente fica com medo de pedir perdão. Por quê? Porque Jesus fala, vocês peçam perdão a Deus. Mas esse perdão é condicionado na oração. Antes de você pedir perdão, você precisa perdoar. E isso tem a ver, irmãos, com o reino de Deus. É o reino que a gente pede que venha. Nesse reino que a gente pede que venha, ele funciona de uma outra forma. A natureza dele é diferente. Jesus falou que antes de você receber, você precisa dar. Se você quer que façam alguma coisa para você, você precisa fazer. No reino de Deus, esse reino que vem, a gente já pediu que venha. A gente ama esse reino. Eu amo o reino de Deus. É o esconderijo do Altíssimo. É o paraíso nessa terra de horrores, de aflição. Mas na medida que o reino vem, eu dou para depois receber. Eu dou e eu recebo. Jesus fala então, não é que Deus fica esperando. Estou vendo aqui que você não perdoa, então eu não vou te perdoar. Falta você perdoar aquilo, perdoar aquilo, perdoar aquilo. Não é. É que no reino de Deus é diferente. A gente perdoa. Senhor, é tão bom perdoar. Estou preso a nada, a ninguém. Seu amor me constrangeu, eu faço parte do teu reino. Assim como, é porque não é por nós mesmos que a gente perdoa, né, gente? Não é. É obra de Deus, obra do Espírito Santo. Assim como esse perdão maravilhoso é presente aqui na minha vida, me alcançou, me atingiu, Senhor,
me perdoa também. Assim como eu dei, o Senhor agora me dá. É natural no reino de Deus. Essa é a ordem natural das coisas no reino de Deus. Perdão não é esquecer. Essas palavras jamais devem ser ditas juntas, na mesma expressão. A gente não esquece quando a gente perdoa. O que acontece é que a gente não usa mais a memória contra. A gente também pensa que quando a gente perdoa, tudo vai ser como antes. Também não vai ser, nunca mais vai ser. O perdão é a oportunidade de recomeçar. Uma nova história. É novo. É novo. O que foi, passou. E na medida que a gente perdoa, o reino de Deus vai ser implantado na terra, porque a inimizade, sabe? A intriga, o mal que separa tudo e todos. Pecado é assim, pecado separa. Pecado traz morte, separação. A intriga que separa, ela perde a força. Porque no reino de Deus há o perdão. No reino de Deus, o meu irmão que me ofende, né? Se eu ofendo o meu irmão, o perdão ele age, né? Porque aqui a gente perdoa. E aí a intriga perde a força, tudo perde a força, porque no reino de Deus é diferente. Onde a vontade de Deus é feita e cumprida, as coisas têm uma ordem um pouco diferente, né? Nas coisas. Amém, gente? E por último, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma petição, a gente precisa pedir por isso. Essa frase é de um pastor lá da Alemanha. Ele foi contemporâneo de Hitler. Ele foi um dos pastores que apontou o dedo, corajoso, né, que apontou o dedo no rosto de Hitler, desafiou, falou que ele estava agindo pelo demônio e tal. Helmut Tillich, ele diz o seguinte: ano após ano, temos visto uma atmosfera venenosa que aumenta cada vez mais sobre o globo terrestre. Percebemos como o mal é real e quase tangível, vendo passar uma mão invisível com uma taça invisível de veneno, de país a país, para levá-los à confusão. Essa petição, não nos deixe cair, são duas coisas que ele fala. Primeiro, uma negativa, né? Não nos deixa cair na tentação. Depois ele fala, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal aí, no original, ela tem a ver com o mal personificado. Ele atende por alguns nomes, né? Lúcifer, demônio, ou sei lá. É uma mal pessoa. Livra-nos dele, né? Das forças que regem. A gente precisa pedir. Porque o reino de Deus é chegado, o reino de Deus vem sobre nós. A vontade de Deus precisa ser cumprida na nossa vida. Aí, na medida que a gente pede pelo pão, a gente pede pelo perdão que a gente já deu. E o reino de Deus, a gente pede também para que o Senhor nos livre do mal, né, do tentador e da tentação. De geração em geração, esse mal se apresenta e ele é presente hoje. Na época da Segunda Grande Guerra, o Tillich, ele viu isso nitidamente. Ele falou que era visível essa nuvem escura a ponto de levar nações inteiras a seguirem cegamente aqueles princípios diabólicos e malucos. Pessoas depositaram nisso a vida, levaram famílias, sacrificaram famílias e tudo. Gerações foram perdidas ali, nesse grande memorial, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente sabe disso. Contra esses poderes, esses principados aí, o príncipe desse mundo, aquele que gere a forma como as coisas precisam e
continuam acontecendo assim. O único remédio para elas é o reino de Deus. É a vontade de Deus ser cumprida primeiro na minha vida, depois na história. E na medida que a gente participa disso como igreja, aí as coisas mudam. Amém, gente? Que Deus abençoe a nós, né? Nessa questão. Aí eu queria terminar com uma pergunta para vocês, né? Que logo no começo a gente fez. A gente falou do abrigo do Altíssimo. E eu pergunto para vocês: quem é que pode entrar no abrigo do Altíssimo? Aqueles que em nome de Jesus, né? Aqueles que em nome de Jesus chegam ao Pai. Porque quando a gente ora em nome de Jesus, não somos nós que oramos. É o próprio Cristo que ora, né? Nossa voz, ela muda, né? É a voz do Cristo. A vontade de Deus que precisa ser feita, precisa ser realizada. Amém? Oh Deus, nós clamamos, Pai, aqui nesse lugar, certos de que o Senhor nos alcançou de tantas formas, Pai. O Senhor vem a nós com a Tua palavra, é o Teu Espírito que nos aquece o coração. E quando a gente olha para a Tua Escritura, é Ele que aviva em nós, Senhor, a Sua obra, que nunca esteve morta na história, Senhor. É uma obra que é avivada agora, é presente em nós, que dá conta de que o Senhor ama o universo que o Senhor criou, e que o Senhor trabalha por ele, e que o Senhor nos sustenta, e que o Senhor é a garantia de que nada vai ser perdido, Pai. De que todo o nosso esforço em Ti nunca vai ser vão, nunca, Senhor, vai ser perdido. Que cada palavra, Senhor, lançada ao Senhor no nome de Jesus, cada palavra recolhida pelo Teu coração, Senhor. Oh Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor mostrou isso para nós, pequeninos. O Senhor ocultou essas coisas de grandes mentes, pessoas muito melhores, criaturas como os anjos, muito melhores do que nós. Mas o Senhor revelou a nós, Pai. Obrigado, Deus, porque a gente é participante de tudo isso, dessa maravilha, Senhor, que é o mistério do Senhor que esteve oculto antes, Pai, nos povos e nas gerações, mas que agora o Senhor manifesta a nós, Pai, em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, estende a Tua mão, Pai, sobre eles. Que o Teu Espírito os leve, Senhor, para o Teu abrigo, sim, que é o lugar onde nós precisamos estar, onde cada um deles precisa estar, onde cada um deles precisa viver o dia a dia, Senhor. Onde cada um precisa sentar à mesa e comer o pão do dia, Senhor. De ser sustentado nas suas necessidades, todas elas, Senhor. Necessidades emocionais, psicológicas, físicas, Senhor. Todas as necessidades sendo supridas, Senhor, no esconderijo do Senhor. As necessidades, Pai, de relacionamento, Pai. De estarmos juntos, nos amando também. Nesse Teu abrigo maravilhoso, onde o amor reina, onde a gente dá para receber. Ah, Senhor, que os meus irmãos, todos eles, Pai, aqui presentes, vivam nesse abrigo do Senhor. Porque Teu é o reino, Senhor, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje, sempre e sempre e sempre. Amém.